Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Geise Oliveira, eu sou psicóloga clínica e eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade, sobre medo, sobre pensamentos catastróficos, né, que acabam por desencadear a ansiedade. A ansiedade ela é diferente do medo, né? A gente precisa aprender a diferenciar isso. No medo existe uma função de preservação da nossa espécie, né? Então, desde a época das cavernas, né? Quando nós nos deparávamos com predadores, ou com frio intenso, calor intenso, desde então a gente aprendeu a se proteger, né? A desenvolver aí equipamentos, soluções, para que a nossa espécie fosse garantida, preservada, né? Para que a gente estivesse em segurança. Você percebe que cada vez mais as pessoas morrem mais idosas. Por quê? Justamente por isso. A gente vai aprofundando e melhorando a nossa capacidade de preservação da espécie. E é assim que as coisas devem acontecer. Na ansiedade, é mais uma percepção, um pensamento catastrófico de perigo, sem que esse perigo exista, né? Para vocês terem noção, uma pessoa que sofre com transtorno, né, de ansiedade, ela tem os mesmos sintomas, vamos supor que ela esteja numa situação de falar em público que ela acha extremamente aversivo. A mesma situação que ela estaria se ela tivesse de frente para um animal perigoso, né? Então é muita discrepância, né? E o cérebro sofre muito com isso, porque há um dispêndio de energia, né? Então a ansiedade é uma situação que ela muitas vezes é desencadeada pelos nossos pensamentos catastróficos, né? E isso é passivo de correção, de mudança, né? É para isso que a gente está conversando aqui, para falar um pouquinho disso. E eu me lembro de uma passagem bíblica que reflete um pouco dessa coisa da mudança de pensamento, que eu acho bem interessante, que é na pesca maravilhosa, quando Jesus, né, falou para Pedro, Pedro, vá para águas mais fundas, vai pescar, ali você vai achar. Ele, poxa mestre, mas eu já tentei a noite inteira, estou cansado, estou exausto. Mas por que o Senhor falou? Porque o que você fala tem sentido, tem significado, você é alguém de confiança, em quem eu devo acreditar. Ele foi, né? Ele resolveu duvidar dos seus pensamentos catastróficos. Ele resolveu acreditar, dar crédito àquela voz que vinha e colocava uma outra situação para ele. Então, o primeiro desafio de Pedro foi isso, foi os pensamentos catastróficos, né? A segunda foi uma atitude mental positiva, eu vou fazer, eu vou lá e vou fazer. E fez, de fato, né? O que Jesus propôs para Pedro, primeiro foi uma mudança de pensamento, né? Porque ele conversando com Pedro ali, Pedro falando que ele estava cansado, e ele dizendo para Pedro tentar dessa vez, porém com uma outra estratégia, né? A de ir para águas mais fundas. Esse conselho que Jesus deu, primeiramente foi muito pontual, foi para aquela situação, foi para ele mudar de lugar, né? Então foi algo bem específico. Mas essa frase ela carrega um significado tão abrangente, porque ela serve para qualquer situação, ela se encaixa para qualquer situação. Quando nós consideramos que águas mais profundas seria a gente mergulhar no conhecimento da situação em si, do problema em si,
né? Quando a gente está no raso para resolver os problemas, na basicalidade, dependendo do problema, né? A gente não acha a solução, a gente não tem bom êxito, né? E Jesus sabe que nós somos perfeitamente capazes de irmos para águas mais profundas, de nos enchermos do conhecimento, né, sobre quem Ele é, sobre quem nós somos, sobre o mundo que a gente habita, né? Já que quando a gente fala de ser humano, a gente fala num ser que vive em pelo menos 3 dimensões, que é a biológica, que é a psicológica e a espiritual. Então, quando a gente fala em ansiedade, né, não existe uma receita de bolo. Eu até tenho exercícios de respiração que eu quero passar para vocês depois. Mas para você controlar isso na sua vida e viver com mais equilíbrio, é necessário ir para águas mais profundas, né? Tente conhecer aquilo que está no entorno da ansiedade, né? E isso, nesse ponto, eu convido você a procurar se conhecer melhor, né? A procurar mudar de estratégia no enfrentamento das suas adversidades, a não desistir jamais, mas a procurar compreender o problema, né? Isso tudo traz uma clareza, uma capacidade de resolução de problemas muito grande para nós. E eu fecho aqui passando para vocês um treino de respiração para momentos de coração acelerado, de pensamentos acelerados, né? Então você imagina que na sua frente tem um quadro ou alguma coisa quadrada, pode ser a tela do computador, né? Ou do celular. Você vai inspirar nessa parte maior, ó, vou inspirar, vou segurar aqui e vou expirar mais tempo. Então você vai inspirar por 4 segundos, vai segurar um pouco, depois vai expirar em 4 segundos, bem lento. Quando tiver pensamento acelerado, quando tiver taquicardia, né? A ciência hoje descobriu que o nosso pensamento está totalmente ligado com a nossa respiração. Então, quando você perceber que teu pensamento está acelerado, você vai observar que a tua respiração também está bem acelerada. Então, traga um pensamento positivo, construtivo para a tua mente. Respira fundo, tá? Ó, vai para águas mais profundas. Tenta refletir sobre aquilo que é a situação que você vive. Qual a maneira que eu tenho para resolver essa situação? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Né? E ok para o que eu não posso fazer. Nós não podemos fazer tudo, né? Então, ter essa paciência, essa generosidade consigo, separar um momento do dia é muito importante também. 10 minutos para orar, para ler, seja, sabe, ouvir um louvor, tá? Separe esses 10 minutos, divida esse tempo, mas busque algo que te restitua, porque o mundo já nos tira tanto, né? São tantas coisas, tantas preocupações. Vai e se encha disso, daquilo que restitui você, daquilo que te devolve a tranquilidade. E sempre lembra que pensamento passa, emoção vem e passa, né? E você permanece, você tá aí, você é muito mais do que o pensamento, você é muito mais do que a sua sensação, né? E sobre a ansiedade também, Jesus nos manda refletir,
né? Tem aquela passagem clássica para olhar para os lírios do campo, né? Então existe toda essa proposta, sabe? De olhar para dentro, de refletir, de não comprar as ideias e pensamentos catastróficos que muitas vezes a nossa mente nos coloca, tá bom? Um grande beijo para você. Se precisar da minha ajuda para esse processo, eu estou aí, tá? Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Fica com Deus.